Bom dia, paz do Senhor a todos, amém? Que Deus os abençoe grandemente nesta madrugada de feriado, né? A todos os trabalhadores e trabalhadoras, que Deus te abençoe o teu trabalho, que te dê força para vencer, para conquistar aí, né? No nome de Jesus, que você seja reconhecido no teu trabalho, na tua caminhada aí, que Deus te abençoe e te prospere. Tudo que você tem plantado de esforço, de hora extra, de dedicação aí, vai vir uma recompensa de Deus, né? Às vezes não vem do homem, não vem o reconhecimento do homem, mas tudo aquilo que é feito com amor, Deus vai te trazer resposta. Deus vai te trazer aí a providência que você precisa, em nome de Jesus. Vai ter resposta, vai semeando, vai abrindo poços, né? Vai se esforçando, a Bíblia fala, se esforça que eu te ajudarei, né? Seja qual for o teu trabalho, todo trabalho é digno, né? Desde que não cometa pecado, desde que não engane os outros, desde que não trapasse, né? E não leve vantagem sobre os outros, né? Mas todo trabalho é digno, né? No nome de Jesus. Tem alguns que é mais pesado, tem alguns que é mais leve, mas todo trabalho é digno aí, em nome de Jesus. Então, que Deus te abençoe aonde quer que você estiver, no seu país, no seu estado, na sua empresa, na igreja, na sua família, né? Onde quer que você estiver, e você que está desempregado, né? Que Deus te abençoe aí uma porta de emprego. Que Deus te abençoe uma porta de emprego para você, para trazer a dignidade e o sustento novamente sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amados, é um prazer tê-los aqui conosco, né? Em nome de Jesus. Hoje vai ter um evento maravilhoso na cidade de Matão, a Viva Matão, né? Eu convido todos aqui de Matão e região, todo o Ministério Jesus é Vida, todos os irmãos e irmãs, você que não é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você que é de outra religião, né? Será um prazer tê-los aqui conosco na cidade de Matão. Nós estaremos ali no Aviva Matão, né? Vai ter palavra, vai ter pregação, vai ter banda de louvor, vai ter a presença de Deus ali, vai ter muitas coisas, brinquedos infláveis ali para as crianças, vai ter alguns profissionais ali doando o dia ali para o atendimento, né? Advogado, manicure, psicólogo, vários profissionais ali atendendo, né? Então a gente aproveita a rede nacional aqui para convidar você para esse evento. Vai ser no ginásio de esporte Décimo Chiusini, o ginásio ali da praça, da Praça dos Peixes, que é conhecida ali na cidade de Matão, das 9 da manhã às 5 da tarde, né? Sejam todos bem-vindos ali, será maravilhoso ter você conosco ali, você é o nosso convidado especial, em nome de Jesus, amém? De Matão, né? E toda a região, né? Os outros pastores, as outras igrejas que estão nos ouvindo aí, será um momento de comunhão, né? O Senhor diz assim, né, que bom é e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? Será um momento ali que nós estaremos fazendo algo para o Senhor ali também, o nome do Senhor será glorificado naquela cidade e em toda a região, amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus, amém? Olha, aqui fala assim, irmãos, olha, Salmo 68, 20 diz assim, olha, eu não sei como é que você vê quando fala da morte, né? Ah, mas eu tenho medo, né, pastor? Eu tenho medo de falar sobre isso, eu tenho medo de ler Apocalipse, que é o livro da revelação, o que vai acontecer, né? Mas, irmãos, se mantenha informado, né? Aprenda de Deus, se prepare para esse momento, porque a única certeza, irmãos, que nós temos é que um dia nós vamos morrer, né? A gente não tem certeza se vai casar, se não vai, se vai ter filho, se não vai, se a gente vai mudar de emprego ou não vai, se a gente vai mudar de cidade ou não vai, se a gente, né, vai mudar de casa ou não vai, mas a certeza é que nós vamos
morrer, né? E a gente tem que se preparar para esse dia. A Bíblia nos orienta muito sobre isso. A palavra de Deus, que é o próprio Deus, nos orienta muito sobre esse dia, né? Então, se você crê, amém. Se você não crê, amém também, né? Mas é complicado para quem não crê, né? Olha, Salmo 68, 20 diz assim, olha, o nosso Deus é um Deus que salva. Amém, 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 amém. Verdade. Salva do que, irmãos? De nós mesmos. Salva desse mundo perverso que está aí fora. Salva da morte física. Salva da morte eterna, da condenação eterna, né? Olha, e Ele é soberano. Ele é o Senhor que nos livra da morte. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos e irmãs, há uma esperança nessa caminhada de fé. Eu não sei aonde está a tua fé, mas se a tua fé estiver em Cristo, através da palavra de Deus, você vai estar salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, diz a palavra. E eu creio na palavra, porque a palavra é o próprio Deus. De tudo que você ouvir, mas vai ter reencarnação. Se você perguntar para aquelas pessoas que acreditam nessa linha, você fala assim, até quando você vai reencarnar para ser salva? A pessoa fala, eu não sei. Né? Então, quer dizer, não tem fundamento bíblico sobre essa conversa. Mas, olha, existe o purgatório. Em momento nenhum na palavra de Deus não tem fundamento que existe um purgatório. A Bíblia nos garante, irmãos, que nós temos que arrepender e mudar de vida em vida. Porque depois que você morre, você não respira mais, você não fala mais, você não pensa, quanto mais se arrepender. Então você tem uma vida só. Você tem que cuidar dessa vida, você tem que cuidar da tua alma, porque o corpo vai cair. A hora que o fôlego de vida é tirado de nós, o corpo cai. Seja grande, seja pequeno, seja rico, seja pobre, o corpo cai. E Deus é tão maravilhoso, né? Que o fim é para todos, né, irmãos? Lá no cemitério. Cheio de sonhos, cheios de arrogância, de orgulho, muito cheios de amor, de verdade. O corpo vai para o mesmo lugar ali, né? Muitos, né? Nem todos conseguem ser enterrados. Alguns, o corpo morre no fundo do mar, né, irmãos? Morre em outros lugares que não conseguem ter um enterro digno, né? Mas vão para debaixo da terra, né? Vão para debaixo da terra. E o corpo apodrece e vira pó, a carne derrete, o bicho come, né? É terrível, né, irmãos, essa expressão, né? O bicho come. Olha o quanto nós somos nada, né? Sem Deus. Só que a nossa alma, irmãos, ela não morre. Ela fica viva. E ela também não fica vagueando, como alguns acreditam. Ela fica vagueando, amedrontando outras pessoas. Não, irmãos. Ou ela vai para cima, ou ela vai para baixo. Ou ela vai para cima com Deus, ou ela vai para baixo, para o inferno, né? Para a condenação eterna. Ou ela vai para a vida eterna com o Senhor. É isso que Deus quer nos livrar, nos levar de volta para casa, né, onde é o nosso lugar, junto com Deus, né? Ou aqueles que escolhem ficar longe do amor de Deus e não acreditar nesse amor, vão para a condenação eterna, né? Longe do Criador, né, que te criou. E aí diz assim, ó, alguns dizem por aí que a única certeza, acabei de falar agora, é que nós temos nesta vida é a morte. Há pessoas que não gostam de pensar, muito menos falaste sobre a morte, né? Tem medo de morrer. Por quê, irmãos? Porque quando nós estamos em pecado, a gente sabe que nós estamos em pecado.
Quando você está cometendo alguma coisa errada, irmãos, por mais que você não tenha noção da consequência do teu erro, mas você sabe que está fazendo coisa errada. Você sabe que você está adulterando, você sabe que você está traindo a tua esposa falando com outras mulheres no telefone, no celular, né? Ah, mas eu não traio a minha esposa fisicamente assim, né? Mas você trai falando com outras pessoas no celular, as mulheres aí falando com outros homens no celular, né? Nas redes sociais, e aí vai, né, irmãos, né? Então, assim, você sabe quando você mente, né? A mentira, você pode até esconder, mas ela vai estar com você. E Deus sabe que ela está com você. Deus está vendo e Deus sabe que ela está com você. Então, nós sabemos quando nós erramos, irmãos. Nós sabemos quando você xinga, quando você maltrata alguém. Você sabe que está fazendo alguma coisa errada. Mas talvez você não sabe a consequência disso, né? Olha, diz assim, ó, certa reportagem mostrava que há pessoas ricas, é claro, que apostam no congelamento do corpo, achando que, na esperança de que a ciência ache alguma solução para a imortalidade, que a alma, o corpo dela, ela vai conseguir ressuscitar, vai descongelar, né, e vai viver de novo. Outros preferem encarar a realidade e desde já fazem algum seguro para a família, né? Encara isso como real e querem deixar a família com uma segurança, com uma providência, glória a Deus por isso também, né? A fim de garantir que seus queridos não passarão por dificuldades, né? Mas glória a Deus, que há esse amor pela família, essa preocupação pela sua família. E aos que acreditam que morreu, acabou. Muitos acreditam, morreu, acabou. Mas, irmãos, todavia, Deus, por meio da Bíblia, por meio da palavra de Deus, que é o próprio Deus, mostra que não é assim, né? Vemos que Jesus morreu, né, numa sexta-feira, e depois no domingo à tarde ele ressuscitou, ao terceiro dia, né? E esteve na terra por 40 dias antes de subir para o céu, depois da sua ressurreição, demonstrando que há uma vida eterna. Na leitura de hoje, Lucas narra a Teófilo, né, para que ele escreve os relatos de Atos, que durante esse tempo Jesus se apresentou vivo aos seus discípulos com muitas provas incontestáveis da sua ressurreição. Então, irmão, se você, o que gera a nossa fé diante de Deus, o que alimenta a nossa fé é que Jesus ressuscitou, né? Se você crê em outro fundamento fora da palavra, está errado, né, irmãos? Você vai ficar enganado, né? Mas a Bíblia afirma que Jesus é o Deus que se fez carne para habitar entre nós, né? E afirma ainda que ele estava presente na criação, né? Glória a Deus, glória a Deus. Quando Deus falou assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus Pai estava ali, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que lindo, né, irmãos? Né? Que maravilhoso. E a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo de Deus se movia sobre as águas. Deus estava criando forma, Deus estava criando vida. Louvado seja Deus, né? E Deus trouxe forma também no nosso coração. Deus te escolheu desde o ventre, no meio de milhões de embriões. Deus escolheu você. Olha que tremendo, que propósito lindo de salvar. De você experimentar, viver, né, irmãos? Muitos falam, mas eu nasci para sofrer. Não, irmãos. Deus tem salvação para você também. Se o ser humano aí está longe de Deus e te machucou, te abusou de você, né? Deus, não tem como Deus se responsabilizar, irmãos, pelas atitudes das pessoas, porque nós temos o livre-arbítrio para escolher o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Então, se as pessoas escolheram fazer o mal para você,
se elas estão longe de Deus, mas tem como você se salvar disso tudo, tem como você salvar a tua alma. Jabes, a palavra de Deus fala sobre Jabes, ele era filho de uma prostituta, mas ele faz uma oração a Deus, ele crê que Deus poderia mudar a vida dele, poderia dar tudo errado na vida dele, tinha tudo para dar errado na vida de Jabes, mas ele ouviu falar de Deus. Ele ouviu falar que tem um Deus que podia salvar a vida dele. E ele se apega a essa informação e ora a esse Deus poderoso que é o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu. É o nosso Deus, aleluia. É um Deus vivo, ele não está morto, irmãos. Uma pessoa morta não pode fazer nada por ninguém. Mas ele está vivo e ele garante salvação eterna para você também. E ele garante que ele é poderoso para mudar a sua vida também, independente do que você passou, independente do teu passado que você fez. Ele é poderoso para te salvar, para te perdoar. Basta você crer e se achegar a esse Deus. Basta você crer e pedir para que ele entre no teu coração, na tua vida. Fala, Senhor, eu não aguento mais fazer o que eu estou fazendo, eu não aguento mais ser o que eu sou. Eu quero ser uma pessoa transformada, mudada pelo Senhor. E Deus vai receber a tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará por você. Salmo 37:5 diz isso. A palavra de Deus garante vitória para você. Deus tem vitória para você. Deus tem vida. Deus fala sobre nós nos prepararmos para a morte, mas Deus ele tem vida, irmãos, e vida com abundância aqui na terra ainda. E tem uma vida eterna junto com ele, que é o Pai das luzes. Ele nos transportou, ele quer. E você que está nas trevas ainda, desculpa. E você que está nas trevas, Deus quer te transportar para a maravilhosa luz, para o mundo das luzes, que é a presença de Deus. Ele quer te libertar, irmãos, abrir o teu entendimento, te salvar de todo esse sofrimento, essa angústia, essa derrota. Né? Aqui a palavra de Deus diz assim, olha, ele se fez carne. João capítulo 1, Evangelho de João, né? São 4 evangelhos, né, irmão? Não tem quinto, né? São Mateus, Marcos, Lucas e João, né? São 4 evangelhos. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 12, lê aí que você vai ver que ele se fez carne e habitou no meio de nós. E veio para os judeus, e os judeus não receberam, né? Mas todo quanto recebe, ele passa a ser o quê, irmãos? Você passa de criatura, passa a ser filho de Deus, aleluia. Então você tem que recebê-lo no teu coração e deixar de ser criatura e ser um filho, uma filha de Deus, de um Deus vivo, aleluia, né? Olha, a vida estava nele e ele veio para dissipar as trevas, o pecado, o mal, a condenação, né? Olha, e o mais importante, todos que creem nele podem ser chamados filhos de Deus, aleluia. Aí você pode falar, Abba, Pai, meu paizinho, né? Meu paizinho, meu pai, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Você vai ter a certeza que você não é órfão. Você tem um pai que cuida, que se importa com você, sim. Um pai que te dá vitória, um pai que te quer aí te ajudar nesta caminhada e transformar a tua vida pelo poder da palavra. O que é a Bíblia, irmãos e irmãs? O que é a Bíblia? O que é a palavra de Deus? É uma carta de amor, de um pai amoroso para os seus filhos e filhas. É uma carta de amor. Você vai ver lá de Gênesis, Apocalipse, que o Senhor, o quanto Deus cuida da igreja sobre a terra que somos nós. O quanto Deus se importa com o povo que é dele. O quanto que Deus manda para longe os nossos inimigos, visíveis e invisíveis. Aqueles que vivem se levantando contra a nossa vida, falando mal pelas costas, né? Aqueles que ficam aí criticando a obra de Deus. Aqueles que se levantam por nada contra a igreja,
contra o templo, contra o povo de Deus. Irmãos, todo lugar tem o bom, tem o ruim. Todo lugar. O católico tem o bom católico e tem o ruim católico. Tem o bom espírita e tem o ruim lá dentro, no meio deles. Tem outras religiões, tem o bom e tem o ruim. Tem aquele que é fiel e tem aquele que não é fiel. Todo lugar, na empresa, na rua, todo lugar você vai achar. Dentro da família tem aquele que é fiel à família, tem aquele que ovelha negra da família que vive dando problema. Todo lugar tem. Então, assim, aquieta o teu coração, pare de julgar, pare de se levantar. Né? Olha, aquele que não tiver pecado, irmãos, olha, atire a primeira pedra. Se você nunca errou, se você nunca falou mal de ninguém, se você nunca... Atire a primeira pedra. Então, assim, se cale, olhe para você mesmo. E comece a cuidar da sua vida, porque cada um, irmãos, vai dar conta de si. Cada um vai dar conta de si. Então, assim, nós não podemos, é lógico que nós temos que orientar, corrigir aqueles que estão perto de nós por amor, né, irmãos? Porque você está vendo que ele está indo por um caminho ruim, você tem que orientar, abrir os olhos dessa pessoa, tentar abrir, né? Porque nós não convencemos ninguém a nada. Mas quem convence é o Espírito Santo depois da palavra pregada, né? Depois da palavra pregada, o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa do certo ou do errado. Aqui o apóstolo Paulo também afirmou que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e apareceu a Pedro, depois aos 12 e foi visto por mais de 500 pessoas de uma só vez. E Paulo continua defendendo essa afirmação, enfatizando que essa é a razão da nossa crença. Irmão, se você não tiver essa crença, se você não acreditar que tem uma vida eterna e que tem salvação para você, então assim, por que você vai fazer o que é certo? Você pode continuar fazendo o que é errado. Você pode levar a vida de qualquer maneira. Mas Deus fala que não, que você não pode, irmãos. Que aquele que destrói o templo de Deus, que é o nosso corpo, vai ser destruído pelo próprio Deus. Você vai se autodestruir. Você vai ficar longe do Criador. E quem somos nós longe do Criador, irmãos? Quem somos nós longe do Criador? Né? Nada. Olha, aqui, olha. Afinal, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, sem saber se também ressuscitaríamos com ele. 1 Coríntios 15, versículo 13 a 14, fala sobre isso. Né? Se você tem dúvida ainda. Devemos entender que além da vida terrena que conhecemos, a palavra de Deus afirma que existe uma vida eterna após a morte. A questão passa a ser aonde o nosso espírito passará a eternidade. A questão aqui dessa palavra, para mim e para você, eu tenho certeza para onde eu vou. Né, voltar para casa. Eu vou voltar para casa com Deus. É isso que eu me esforço na minha caminhada. É isso que a gente se esforça para acordar de madrugada aqui e falar desse amor para você voltar para casa também, junto conosco. Né? A gente quer que todos voltem para casa. Se você crê, amém, nós estamos aqui, vai valer a pena o nosso esforço aqui na madrugada. Se você crê, né, vai valer a pena o nosso esforço. Se você não crê, a recompensa do meu esforço vai vir de Deus, né? Mas você vai ser alertado disso. Você vai ser alertado e a gente te faz um convite maravilhoso. Vamos voltar para casa. Venha conosco para voltar para casa. Procure uma igreja que isso vai te ajudar a caminhar. Vai te ajudar a se aproximar de Deus. E diz assim aqui, olha, devemos entender que além da vida terrena, né, olha, aonde vai passar? Deixa eu te perguntar, aonde o teu espírito vai passar a eternidade? Porque Deus colocou uma porção dentro de cada um de nós, mesmo que você não crê. Tem uma porção aí de conhecer a eternidade dentro de você, que se chama fé. Então, assim, se você crê, a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então, se você está descrente, é porque faz muito tempo que você não ouve a palavra. Porque se você ouvir, o Espírito Santo vai testificar no teu espírito que você é de Deus. Que você não é das trevas, que você não é do diabo, que você não é do mal. Que você é de Deus. Independente aí do teu passado, você é de Deus. Deus quer te limpar,
né? Com a água da palavra. Deus quer te limpar com a palavra. E você ser curado, liberto pela palavra. Ah, mas pastora, cadê o culto de libertação? Não adianta pôr a mão na sua cabeça se você não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não adianta nada fazer culto de libertação. Se você não crer na palavra, que é a maior profecia. Se você não obedecer, se Deus fala assim, não se prostitua, não minta, não cometa adultério, não participe de pornografia, não se você continua fazendo tudo isso, não adianta ter culto de libertação. Se você não crer, se você não mudar de vida, não adianta. Orar só naquele momento e depois você sai do culto e você vai continuar fazendo as mesmas coisas. Não adianta nada, a tua vida vai ficar pior ainda. Então, a palavra de Deus diz assim, olha, conhecereis a verdade vos libertará. O que liberta, irmãos? O que liberta, irmãs, é a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Então, você tem que ter contato com a palavra. Você tem que ter contato com esse Deus. Você tem que abrir o teu coração para as coisas de Deus. Assim como Deus me libertou, vai te libertar também. Eu tive contato com esse Deus. Aqui não está falando de religião, você ter contato com uma religião. Não, você tem que ter contato com a palavra. Você tem que ter contato com a palavra, né? Olha, aqui a palavra de Deus diz assim, olha, né? Você sabe a resposta no seu caso? Você sabe para onde vai o teu espírito? A tua alma? Você sabe ou não? Sim ou não? Se você não sabe, irmãos, procura saber. Se você sabe, fica firme nesse caminho com Deus. Continua tendo contato com esse Deus maravilhoso, amém? Olha, quem crê em Jesus Cristo como seu Salvador pode ter a certeza que passará a eternidade com Deus. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, unge o entendimento desta pessoa agora. Unge pelo poder da tua palavra, Senhor. Repreende toda ignorância. Pai, repreende toda falta de conhecimento, toda dureza de coração, Senhor. Pai, toda obstinação para o mal, Senhor. Tira o coração de pedra, Deus, neste momento. Senhor, coloca um coração de carne para que esse povo te conheça, saiba que tu és o Senhor, que esse povo não seja destruído pela sua maldade, pela sua ignorância, pela sua rebeldia, pela sua incredulidade. Senhor, nos ajude a permanecer, ajude a tua igreja a permanecer firme, agrega, Senhor, Pai, Senhor, na tua igreja, agrega aqueles que são seus, traga para perto, convence pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor, ajunta em concordância, ajunta em vitória, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, vai dando vitória, vai agindo pelo poder da tua palavra, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, repreende toda a força do inimigo, repreende, Pai, todo o mal, repreende tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Deus, e dá vitória. Pai, traga salvação, sim, ó Deus, jogue por terra toda resistência humana, toda resistência diabólica, Senhor, no meio do teu povo, caia por terra, toda cegueira espiritual, Senhor, caia por terra. Pai, tira as escamas dos olhos da tua igreja, abre os olhos espirituais, Senhor, e glorifica o teu nome, Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.